Lucas, capítulo 18, terceiro evangelho escrito por Lucas. Lucas não era apóstolo de Jesus, ele não conheceu Jesus, ele foi apóstolo, ou melhor, discípulo do apóstolo Paulo. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. Lucas era médico e ele escreveu o evangelho segundo Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas capítulo de número 18, versículo 35 a seguir. Eu quero falar sobre dois homens, um chamado Bartimeu e outro chamado Zaqueu. Antes vamos ler o texto. Após a leitura você continue com a sua Bíblia aberta, não feche ela. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Verso 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Com a sua Bíblia aberta, redobre a sua atenção. Eu quero pregar subordinado ao tema: um dia de salvação. Um dia de salvação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo falando: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação. Esse é o propósito do Evangelho. É por isso que Jesus veio, para nos salvar da ira de Deus que viria sobre nós por causa dos nossos pecados. Então o tema é um dia de salvação. Jesus estava passando pela última vez na cidade de Jericó. Ele havia passado outras vezes, mas agora ele está passando a última vez na cidade de Jericó, porque após este evento, alguns dias depois, ele foi crucificado, açoitado, colocaram a coroa de espinho, ele foi pregado no madeiro e ressuscitou ao terceiro dia. Então a cidade de Jericó, ela está tendo a sua última oportunidade de salvação. Jesus está passando pela cidade de Jericó e dando a última oportunidade àquela cidade, a última oportunidade de salvação. Naquela cidade havia dois homens muito conhecidos. O primeiro era cego, o nome dele era Bartimeu. Na verdade, aprenda isso por gentileza, na verdade Bartimeu não é um nome. Bartimeu no original é filho de Timeu. Bartimeu, Bar é filho, Timeu é o nome do pai dele. Só que na tradução veio Bartimeu, aí a gente chama ele de Bartimeu. Tá bom, não tem problema, chama ele de Bartimeu, mas a Bíblia não fala o nome dele.
Bar é filho de Timeu, não é o nome dele. Havia um homem naquela cidade, à beira do caminho, e ele era cego, não de nascença, porque ele disse em um outro evangelho de Marcos, ele disse para Jesus, que eu torne a ver. Então só torna a ver quem já viu, amém? Ele ficou cego, e agora ele estava mendigando, porque naquela época o cego, ele não poderia fazer muita coisa, na verdade ele não poderia fazer nada, não poderia trabalhar, ele era considerado como alguém amaldiçoado. As pessoas enfermas naquela época, era considerado como alguém amaldiçoado. Bartimeu não podia fazer nada, a única coisa que ele podia fazer para sobreviver, era mendigar, e ele estava sentado à beira do caminho, na entrada da cidade de Jericó. Jesus, ele vem passando ali, entrando na cidade. O texto diz que ele ouve aquele barulho da multidão, e ele pergunta, o que está acontecendo aqui? Aí alguém diz, ó, Jesus está passando. Ele pega e começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus perguntou para ele, o que você quer? Aí ele disse, Senhor, que eu veja, o que eu torno a ver. Jesus, então vê, a tua fé te salvou. Agora Jesus continua a caminhada, ele entra na cidade, a multidão com ele. Quando a Bíblia fala de multidão, a Bíblia está falando de 5.000 a 10.000 pessoas. Muitas pessoas acompanhavam Jesus. Agora Jesus está entrando em Jericó, e quando ele entra na cidade, havia um homem ali que morava naquela cidade chamado Zaqueu. Ele era cobrador de impostos, publicano. Ele era um judeu que trabalhava para Roma. Roma era que governava Israel naquela época. Israel, ele pagava imposto para Roma. E Zaqueu era um cobrador de impostos, e ele era considerado pelos judeus como um traidor. Um publicano era considerado um pecador, um traidor, pior do que uma meretriz. Ele era igualado a uma meretriz, a uma prostituta. Os judeus não gostavam dos publicanos. Só que Zaqueu tinha o desejo de conhecer Jesus. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Ele subiu numa árvore para que Jesus passasse e ele pudesse ver Jesus. Jesus passou, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aí o texto diz que alguém murmurava dizendo, como é que esse homem, Jesus, dizendo filho de Deus, vai pousar na casa de um homem pecador? É o que o texto diz lá no versículo de número 7. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Jesus, ele veio para quem? Para os pecadores. Jesus veio para os pecadores. Ele entra na casa de Zaqueu, e no versículo 8, Zaqueu diz algo maravilhoso. Porque quando a pessoa se converte, irmão, quando a pessoa se converte de verdade, você não precisa ficar mandando ela fazer as coisas. Você vê Jesus mandando Zaqueu aqui dar a metade do que ele tinha para os pobres? Tem um versículo que diz isso? Jesus diz, Zaqueu, agora que você se converteu, pegue e dê metade do que você tem aos pobres. Jesus fez isso? Quando a pessoa se converte, não precisa ficar mandando ela fazer as coisas, ela sente, o Espírito Santo convence. Quem foi que convenceu Zaqueu? O Espírito Santo. Ele diz no versículo 8, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele era um homem rico. O final do versículo diz assim, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, será que ele defraudou? Eu restituo 4 vezes mais. Jesus mandou ele fazer isso? Por que ele fez? Porque ele se converteu. Quando a pessoa se converte, você não precisa ficar mandando, faz isso, faz aquilo. Não, o Espírito Santo convence. Lá no versículo de número 9, Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Quem é filho de Abraão? Como nós já estamos aqui, todos aqueles que creem em Jesus são filhos de Abraão. Se é judeu, é filho de sangue. Se é gentil, é filho pela fé. Aí o versículo 10 diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Você estava perdido ou está? Jesus veio para você. Eu estava perdido, Jesus veio para mim. Quem é que precisa de médico? Os doentes. Toda a humanidade é pecadora, mas tem aqueles que não se acham pecador, logo acham que não precisa de Jesus. Estão doentes e acham que não precisa de Jesus. Só existe perdão através de Jesus. Vamos então começar a mensagem. Algumas lições que nós podemos aprender aqui nesse texto, que eu queria que você aprendesse, aplicar na sua vida. O que nós podemos aprender? Que esses homens, Bartimeu
e Zaqueu, eles tiveram que vencer alguns obstáculos bastante semelhantes para chegar até Jesus. O que você teve que vencer para chegar até Jesus? Nós tivemos que vencer alguns obstáculos para chegar até Jesus. Esses homens não foram diferentes. Esses homens tiveram que vencer alguns obstáculos para chegar até Jesus. Primeiro obstáculo que Bartimeu e Zaqueu tiveram que vencer. Primeiro, Bartimeu e Zaqueu precisaram vencer o obstáculo das suas profissões. Por quê? Porque Bartimeu, ele era mendigo. Era a profissão, era o que ele fazia, era o ganha-pão dele. E Zaqueu era cobrador de impostos. Eles tiveram que vencer aquilo que eles faziam, a ocupação deles. Aquilo era um obstáculo para eles chegar até Jesus. Porque quando o cego Bartimeu clamou: Jesus, tem misericórdia de mim, alguém disse: fica quieto, você é um mendigo. Você acha que Jesus vai dar moral para você? Você acha que Jesus vai ouvir você? Você acha que Jesus vai parar para ouvir você? Ele é o Messias. Só que Jesus para e manda chamar ele. Ele teve que vencer o obstáculo daquilo que ele fazia. Tem gente que diz assim: eu não posso ir até Jesus porque eu faço isso, ou porque eu sou assim, ou porque eu sou assado. No caso desse cobrador de impostos, o Zaqueu, de pequena estatura, o obstáculo dele era também o que ele fazia. Ele era um publicano, um cobrador de impostos, alguém mal visto pelos judeus. Ele poderia pensar assim: Jesus não vai me dar moral, todo mundo me considera um pecador, os religiosos me consideram pecador, me comparam até com as meretrizes, porque eu sou cobrador de impostos. Era o obstáculo que havia diante deles para chegar até Jesus. É só você ler o capítulo 18 e o versículo 35. Lucas 18, 35 diz que ele era mendigo. O capítulo 19 e o versículo 2 diz que Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Bartimeu era um mendigo e Zaqueu era um cobrador de imposto. Isso era uma barreira para cada um deles chegar até Jesus. Não havia nada mais desprezível naquela época para os judeus do que um mendigo e um publicano. Agora eu te pergunto: você acha que Jesus olha para essas coisas? Sim ou não? Não, eu vou te mostrar na Bíblia que não. Segunda lição, ou segundo obstáculo que impediu eles de chegar até Jesus: Bartimeu e Zaqueu precisaram vencer o obstáculo de seu status social. E esse é terrível. É o que às vezes mais impede as pessoas de vir para a igreja e conhecer Jesus: o status social. Quem eu sou na sociedade. Esse é um obstáculo terrível que Bartimeu teve que vencer e Zaqueu teve que vencer. Qual que era o status social de Bartimeu? Ele era pobre. Qual que era o status social de Zaqueu? Ele era rico. E agora? Eu não vou na igreja porque eu sou pobre, então não vai olhar para mim, tarará, tarará. O outro: eu não vou na igreja porque eu sou rico, afinal de contas eu não vou misturar com aquele povo. O status social. Olha quem eu sou na sociedade. O que vão pensar de mim se eu for na igreja dos crentes? Eles dizem, né? Na igreja dos crentes, o que vão pensar de mim? Eu no meio daquele povo barulhento. Os batistas nem são tão barulhentos assim, né? O que eu vou fazer no meio daquele povo? O que vão pensar de mim? Afinal de contas, olha a minha posição na sociedade. Eu ocupo o cargo tal, eu ocupo o cargo tal. Se eu não aceitar Jesus, vai para o inferno com o cargo tal e tudo. Porque a salvação é só Jesus. Ah, pastor, isso é muito forte para tu falar isso. Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente através de Jesus. A salvação é somente através de Jesus. O meu status social não pode ser um obstáculo para eu ir até Jesus. Aonde é que eu ouço a palavra? Estava visitando uma família hoje, e o rapaz dizendo: pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia e eu não entendo. Eu disse: vai na igreja, querido, vai ouvir a mensagem. Entra no YouTube ali, eu tenho diversas mensagens pregadas no YouTube ali em áudio. Vai ouvir, eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Não quer ouvir as minhas mensagens do pastor Josias? Tem 300.000 mensagens no YouTube. Vai ouvir alguma coisa ali. Pesquisa, vai atrás, vai aprender. Você acha que quando eu li a Bíblia a primeira vez eu entendi? Claro que não. Mas quer aprender? Vem para os cultos, vem para a igreja, vem ouvir a palavra, vem para os cultos de ensinamento, vai para os pequenos grupos, que é um lugar maravilhoso para aprender a palavra. O meu status social não pode ser um obstáculo para eu conhecer a palavra de Deus. Bartimeu não deixou a sua pobreza impedi-lo de ir até Jesus. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Jesus está dizendo: vem a mim, eu sou aquele que pode aliviar o seu fardo. Está pesado, está difícil, é só em Jesus. Você não vai achar refrigério em outro lugar. Nada vai te preencher além daquilo que só Jesus pode fazer. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5 e o versículo 6, está escrito assim: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Verso 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O que é essa ansiedade? É como se você pegasse o saco de lixo de manhã, botasse nas costas, e você começasse o seu trabalho, a sua jornada do dia, e todo o problema você vai colocando ali, você vai colocando ali. No final do dia você já está assim, aquele saco está pesado. Aí vem a depressão, vem a angústia, vem a fadiga. O que eu vou fazer? Está difícil, meu Deus. Aí Pedro diz: lança sobre ele, sobre ele quem? Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Coloque: Jesus, eu não consigo carregar, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu preciso confiar nisso, eu preciso entregar a minha vida a Jesus, mas entregar e confiar. Zaqueu não deixou a sua riqueza impedi-lo de ir até Jesus. Lucas 18, ali no 18 ainda, versículo 24, olha só, 18, 24, olha o que diz aqui, ó. Primeiro, Bartimeu não deixou a sua pobreza impedir dele ir até Jesus. E segundo, Zaqueu não deixou a sua riqueza impedi-lo de ir até Jesus, porque Jesus alertou sobre essa questão. 18, 24 de Lucas: e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus já alertou. Tem gente que serve o dinheiro, o Deus dele é o dinheiro. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. O que é impossível ao homem? Se salvar. Está no contexto. Perguntaram: quem que pode se salvar então? Aí Jesus responde: as coisas que são impossíveis aos homens é possível a Deus. Ele disse: é difícil um rico entrar no reino dos céus, mas não é porque é rico, é porque o Deus dele é o dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. Agora Jesus disse: ó, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Ou seja, o homem não pode se salvar. Quem salva é Deus, através de Jesus Cristo, é Ele que salva. Agora, Jesus dá um exemplo aqui, no texto que nós estamos analisando em Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, sim ou não? Rico. Foi salvo? Foi. Então o problema não é ser rico ou ser pobre. O problema é colocar alguém no lugar de Deus, ou a minha pobreza, ou a minha riqueza. O dinheiro, ele é para me servir, e não eu para servir o dinheiro. As riquezas são para me servir, e não eu para servir as riquezas. Eu sou servo do meu dinheiro, não. O meu dinheiro é o meu servo, é eu que mando nele. Se eu quiser dar, eu dou. Se eu quiser ofertar, eu oferto. Se eu quiser fazer o que porque eu sou o Senhor do meu dinheiro, e não, Ele é o meu Senhor. Esse texto que nós lemos aqui, no 18, o versículo 24, está falando do jovem rico. Engraçado que depois do jovem rico, veio a passagem do Bartimeu e do Zaqueu. O que o jovem rico fez? Jesus disse para ele: vende tudo que você tem e me segue, e terás um tesouro no céu. Aí o texto diz, no versículo 23, diz que ele ficou, 18, 23. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Capaz que eu vou vender tudo que eu tenho e dar para os pobres. Jesus queria que ele fizesse isso? Claro que não. Mas Jesus sabia que o Deus dele era o dinheiro. Jesus sabia que o Deus do jovem rico era o dinheiro. No caso de Zaqueu, não. Tem gente que a gente olha assim e fala: mas esse cara não se converte fácil, não. Aí Jesus dá só um toque assim, o coração se abre para Jesus. Aí aquele que a gente olha e fala: esse cabra se converte com facilidade, é só pregar para ele. Aí você prega 20 anos para ele, ele não se converte. Porque quem convence é o Espírito Santo. Aquele que parece mais difícil é o mais fácil. Deus faz. É Ele quem convence, é Ele quem transforma, é Ele quem muda, é Ele quem faz o coração do homem mau se tornar bom. Mas eu preciso abrir o meu coração. Amém, queridos? Terceira lição que a gente pode aprender aqui então, olha só que interessante.
Bartimeu e Zaqueu precisaram vencer o obstáculo das suas condições físicas. Bartimeu era, e Zaqueu, baixinho, pequeno. Eles tiveram que vencer o obstáculo da sua condição física. O Bartimeu cego e o Zaqueu baixinho. Bartimeu, olha só, mas interessante, isso aqui é fantástico. Bartimeu, mesmo cego, no 18:38, Lucas 18:38, Bartimeu, mesmo cego, conseguiu ver o que os outros não viram, porque ele disse assim: Jesus, filho de Davi. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: tu és rei, tu és descendente de Davi, tu és o Messias, tu és aquele que nós estamos esperando há tanto tempo. Cego fisicamente, mas viu aquilo que os 5 ou 10 mil que estavam com Jesus, e às vezes até os discípulos não viram. Bartimeu viu aquilo que Judas não viu. Bartimeu viu aquilo que Tomé não viu. Quem estava diante dele? Alguém perguntou para Jesus certa feita: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus disse: eu estou tanto tempo com vocês e não tenho conhecido o Pai ainda. Está aqui na frente de vocês. Jesus é o próprio Deus. Bartimeu conseguiu ver aquilo que tem muitas pessoas que ainda não conseguiram ver: que Jesus é o filho de Davi, Ele é o herdeiro do trono, Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Adonai, o Elohim, o Deus todo-poderoso. Quando as pessoas não conseguiram ver ainda isso com 2 olhão abertos enxergando, mas um homem cego viu. Um homem cego viu e disse: tu és o filho de Davi. Zaqueu, mesmo baixinho, conseguiu fazer o que os outros não conseguiram. 19:5. Olha só. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu, mesmo baixinho, conseguiu fazer o que muito gigante não conseguiu: chamar a atenção de Jesus. Você tem chamado a atenção de Jesus? Não é a sua estatura, sua altura, o valor que você tem na conta bancária, ou a posição social que você tem, que chama a atenção de Jesus. O que chama a atenção de Jesus é um coração quebrantado, é um coração humilde, é um coração disposto a obedecer, disposto a se converter, a permitir que Jesus o guie, o dirija, o controle, tome a direção da sua vida. Zaqueu conseguiu fazer aquilo que os grandão não conseguiram: chamar a atenção de Jesus. Esses homens usaram os obstáculos da sua vida como oportunidade. Os obstáculos da sua vida como oportunidade. Existe, querido, 2 tipos de pessoas no mundo: as que choram e as que vendem lenço. Em qual você se enquadra? As pessoas que choram e as que vendem lenço. Você prefere chorar ou vender lenço? O que é isso? Saber aproveitar a oportunidade. Tem gente que só se lamenta, se lamenta. Bartimeu podia chegar em Jesus e: eu sou cego, me abandonaram, um dia eu enxerguei, ninguém me dá moral, ninguém me ajuda, eu sou desprovido de bênçãos. Mas ele chegou até Jesus e ele disse assim: eu quero ver, eu quero ver. Zaqueu poderia ter chorado aos pés de Jesus e dizer assim: me chamam de ladrão, que eu roubo, de publicano, que eu sou traidor e aquilo tudo. Ele disse: não, ele não fez isso. Ele se encontrou com Jesus, ele disse: metade do que eu tenho eu dou para os pobres, se eu roubei alguém eu devolvo 4 vezes mais. Você chora ou você vende lenço? Tem uma história de um grande empresário de uma grande fábrica de calçado no Brasil. Enviou 2 representantes para a Índia para abrir fábricas de calçado lá. Os 2 analisaram durante alguns dias o lugar, as pessoas, um país muito populoso, e voltaram, sentaram numa reunião com o chefe, e o chefe atendeu um de cada vez. Disse: e aí, você ficou lá 15 dias analisando, o que você acha? Dá para abrir uma fábrica de calçado lá? Aí o primeiro disse: nem pensar, aquele povo não usa calçado, sapato, não usa sapato, não tem como abrir uma fábrica lá, aí não vai vender nada. Aí o chefe disse: aham, então tá bom. Aí chamou o outro entrou. Aí o chefe perguntou: e aí, dá para abrir a fábrica de sapato lá? Ele disse: com certeza. Mas como assim? O outro disse que o povo lá não usa sapato, por isso mesmo, eu vou vender para todos eles. Olha só o campo fértil que tem para vender sapato. É a sua ótica, é a maneira que você olha, é a maneira que você olha, é a maneira que você vê. Um olhou
com o zoião natural e não viu nada, só viu dificuldade. Aqui ninguém compra sapato, vamos embora. O outro diz assim: está todo mundo de pé descalço, vou vender sapato para todo mundo. Você chora ou você vende lenço? Você consegue ver que Jesus é o filho de Davi? Muitas vezes nós só sabemos reclamar. Não, eu não reclamo mais. Eu levanto a minha cabeça, eu olho para cima, eu olho para o alto, de lá me virá o socorro. Eu vou fazer alguma coisa e Deus vai me ajudar, Deus vai me dar vitória, eu vou vencer em nome de Jesus. Eu preciso fazer isso, eu preciso me levantar. Eu preciso ver oportunidade onde as pessoas veem dificuldade. Eu preciso ver oportunidade onde as pessoas veem dificuldade. É difícil? Não, é oportuno. Ninguém conseguiu fazer, pastor, então eu vou conseguir. Ninguém conseguiu ganhar ele para Jesus, pastor, mas você vai conseguir. Você vai conseguir. Eu nunca fui bem sucedido, até que você não foi, mas a partir de agora você vai ser. Lá no meu trabalho nunca ninguém me olhou, nunca me deu oportunidade, agora vão te dar. Depende da maneira que você olha, depende da palavra que você usa. Pastor, está difícil lá no meu trabalho, está difícil lá no meu negócio, eu acho que... Não, você não acha nada, vai dar certo. Vai dar certo. Deus está na direção, vai dar certo. Olhe a dificuldade como uma oportunidade. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Quarto e penúltimo: Bartimeu e Zaqueu precisaram vencer os obstáculos de seus sentimentos. Isso aqui é muito forte. Sentimento. Aquilo que você sente determina o que você faz. Qual era o sentimento que tinha no coração de Bartimeu? Mediocridade. Ele estava conformado com aquela situação, com aquela vida, até o dia que ele viu Jesus. O que tinha no coração de Zaqueu? Orgulho. Opostos. Mediocridade. Tá bom assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, vai ser assim. Nunca deu certo na minha família, também não vai dar certo na minha vida. Mediocridade. Repreenda isso em nome de Jesus. Agora, no lado de Zaqueu era orgulho, porque ele era uma pessoa que tinha muito dinheiro, era mal visto pelos judeus, mas pelos romanos que governavam a nação era bem visto. Eu preciso vencer a mediocridade. Eu vou vencer, vai dar certo. Eu preciso vencer o meu orgulho. Eu não dependo só das minhas forças, eu dependo do Senhor. Tem gente que diz assim: mas o meu avô era assim, meu pai era assim, e tudo que aconteceu na minha infância, na minha criação, reflete em mim, por isso que eu não dou certo. Ah, pastor, você não sabe na minha infância, na minha adolescência o que aconteceu. É ruim, com certeza. Todo mundo tem as suas lutas, os seus traumas, as suas dificuldades. Mas em Jesus toda maldição é quebrada. Eu preciso fazer como Bartimeu e me levantar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu não aceito mais ver assim. O Senhor é a minha oportunidade, o Senhor é a saída para os meus problemas. Eu quero ver, eu quero tornar a ver, eu quero os meus olhos abertos, eu preciso disso. Eu fiz assim quando eu conheci Jesus. Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente, eu quero te servir, eu quero te obedecer, eu quero estar na sua presença, eu quero ser diferente. Deus vai mostrar que Ele é Deus através da sua vida, no meio da sua família. Ele vai usar você. É você que Deus vai usar. Deus vai usar você. Pastor, mas eu não sou nada. Você é filho de Deus. Vença a mediocridade. Vença também o orgulho da que eu faço. Eu sei, eu sou melhor que todo mundo. Não. Eu sou dependente de Deus. Eu sou inteiramente dependente de Deus. Encerrando, quinto e último obstáculo: Bartimeu e Zaqueu precisaram vencer o obstáculo da multidão. A multidão é um obstáculo terrível. Olha só, 18:39 de Lucas. 18:39. Qual foi o desafio de Bartimeu? A multidão contrária: fica quieto, cego, ele não vai te ouvir. Fica quieto, para de ficar gritando, ele não vai te ouvir. Você é cego, você é fedido, você é mendigo, ninguém dá atenção para você. Fica quieto. Quanto mais mandava ele ficar quieto, mais ele clamava. Fica quieto, Jesus, filho de Davi. Fica quieto, Jesus, filho de Davi. Cala a boca, Jesus, filho de Davi. Fica quieto, Jesus, filho de Davi. Quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava. Tem pessoas que fazem ao contrário: quanto mais manda ele ficar quieto, mais ele fica. Não vai dar certo, você não vai vencer, Jesus não vai te ouvir, a sua bênção não vai vir. É verdade. Quanto mais te colocar para baixo, mais você tem que clamar. Ele venceu a multidão como? Clamando. Ele venceu a multidão como? Acreditando. Só que Zaqueu também teve um problema com a multidão. Só que o problema de Zaqueu era diferente. 19, verso 3.
19, verso 3 diz assim: que Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus, ele queria ver quem era Jesus, e não podia por causa a multidão era um empecilho, um obstáculo, pois ele era de pequena estatura. O que a multidão estava fazendo com ele? A multidão estava impedindo ele de ver Jesus. Como é que eu vou ver Jesus? No caso de Bartimeu, Bartimeu gritou, ele não podia caminhar, ele era cego. Tem misericórdia, tem misericórdia. Jesus parou, ouviu, parou, traz ele aqui. Aqueles que mandaram o cego ficar quieto, tiveram que levar ele até Jesus. Aí no caso de Zaqueu, Zaqueu é baixinho, ele não consegue ver Jesus porque a multidão não deixa, mas ele não desiste, ele não desiste. O texto diz, no versículo 4, 19:4, diz assim: e correndo adiante, ele correu diante da multidão. O que ele fez? Ele viu uma saída, ele subiu numa figueira brava, porque Jesus havia de passar por ali. Ele não deixou a multidão barrar ele. Ele fez alguma coisa. Não dá por aqui, não tem um banquinho, não tem uma escada, mas tem uma figueira ali. Eu vou subir para ver Jesus. Eu não vou deixar ele passar por aqui sem eu ver ele. A multidão não impediu Bartimeu de continuar clamando, ele clamava ainda mais, e a multidão não impediu Zaqueu de continuar tentando, porque ele correu e subiu na figueira. Você vai parar diante do primeiro obstáculo? Você vai parar diante da primeira dificuldade? Ou você vai correr, vai achar uma árvore, vai subir, e Jesus vai te convidar para entrar na sua casa? Amém? Irmãos, nós não podemos desistir na primeira dificuldade, querido. Se eu não consigo ver, eu vou gritar. Se eu não consigo ver porque eu sou baixinho, eu vou subir numa árvore, eu vou fazer alguma coisa. Vença a multidão, vença os murmuradores, aqueles que dizem que não vai dar certo. Se depender deles, você ficará para sempre fora do reino de Deus. Se depender de algumas pessoas que cercam você e me cercam, nós ficaremos para sempre fora do reino de Deus. Para sempre. Porque eles não querem a salvação e também não querem para a gente. Cada um responderá diante de Deus por si. Então cuide da sua salvação. Se alguém está tentando te afastar do Senhor, se afaste dele. Porque tem muitas pessoas que não desejam que você conheça o Senhor, que você faça parte do reino, que você seja salvo. Se você puder influenciar para o bem, influencie. Mas se a pessoa te influencia para o mal, então se afasta. Bartimeu não viu em Jesus apenas alguém que podia curá-lo, porque tem gente que quer só a cura e não quer aquele que cura, quer a bênção, mas não quer o abençoador. Bartimeu não viu em Jesus apenas alguém que podia curá-lo. Bartimeu viu em Jesus o Salvador, o filho de Davi. Quem é que você vê em Jesus? Alguém que pode te abençoar, alguém que pode te prosperar, alguém que pode te curar? Ou você vê, em primeiro lugar, o Salvador da sua alma, o filho de Davi, aquele que pagou o preço pelos seus pecados e pelos meus pecados? A salvação, ela precisa vir acompanhada com algumas evidências, e aqui eu encerro. Versículo 5 do capítulo 19. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-lhe e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus foi à casa de Zaqueu. O primeiro passo quem deu? Jesus. Jesus disse: eu vou na sua casa, rapaz. Versículo 6. Apressando-se, ele desceu e recebeu Jesus com júbilo, com alegria. Ele ficou alegre de receber Jesus na sua casa. Verso 7. E vendo tudo isso, murmuravam dizendo. Quem murmurava? A multidão. Quem é esse Jesus recebendo um pecador na sua casa? Sempre tem aqueles para murmurar. Verso 8. E levantando-se Zaqueu. Agora já estão na casa. Jesus está na casa com Zaqueu. Após uma conversa muito longa, eu acredito. Do versículo 7 pula para o 8. E com certeza aconteceu muita coisa entre o versículo 7 e o versículo 8. Eles já estão na casa de Zaqueu. Aí diz assim: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Jesus acabou de ter uma experiência anterior com o jovem rico, que por amar tudo que ele tinha, ele se afastou de Jesus. Aí Zaqueu disse: metade do que eu tenho eu dou para os pobres. Aí ele diz assim, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Arrependimento. A salvação vem acompanhada de evidências. Eu preciso receber Jesus com alegria. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso consertar as coisas que eu fiz de errado lá atrás. Se eu tiver que ir pedir perdão, eu tenho que ir pedir perdão. Eu tenho que ir pedir perdão. Eu preciso consertar, como Zaqueu estava consertando. Verso 9. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Davi. Por que Jesus disse isso? Porque ele viu evidências de salvação. Jesus viu na vida de Zaqueu evidências de salvação.
Assim como Bartimeu foi salvo, porque Jesus diz: a tua fé te salvou. Zaqueu também foi salvo, porque Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, porque houve evidências de arrependimento. A mensagem do Evangelho é sempre: arrependei-vos. Os profetas do Antigo Testamento, a mensagem era arrependimento. João Batista chega pregando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Aí Jesus chega com a mensagem mais leve: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É sempre arrependimento. A mensagem não é outra, a mensagem é arrependimento. Bartimeu se arrependeu, Zaqueu também se arrependeu, e Jesus disse: sem dúvida, hoje veio salvação a essa casa. Verso 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para mim. Josias estava perdido. Ele veio para você, que estava perdido. Ele veio para nós, que estávamos perdidos. Todos precisam do Salvador. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, e só Jesus é a vida. Não existe salvação fora dele. Em nenhum outro lugar, em nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus. Ou eu creio nele, entrego a minha vida para ele, e o sirvo durante toda a minha vida, que é muito curta e passageira, aqui. Ou eu não terei uma vida eterna. Vamos estar em pé?